Graça e paz, povo de Deus. Mais um dia abençoado, pela glória e pela graça e pela misericórdia do Senhor. A palavra do Senhor diz em Salmos 37, capítulo 3 ao 4, que diz: Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o desejo que deseja o teu coração. Jesus, em sua linda palavra, Ele nos ensina a confiar. Só que muitas das vezes nós não entendemos o que é confiar. Confiar é esperar em Deus, independentemente do cenário, independentemente do processo, independentemente da situação que há de sobrevir sobre as nossas vidas, É lançar sobre Ele todos os nossos fardos, todos os nossos cansaços do dia a dia. É aquela ansiedade que nos persegue e muitas das vezes o inimigo ele coloca setas sobre as nossas mentes. O inimigo ele coloca setas sobre as nossas vidas. E aí ele começa a nos perseguir e nos dizer: cadê o teu Deus? Cadê o teu Senhor? Ele cumpriu ele prometeu todas as coisas para a sua vida, só que até agora não aconteceu. E o inimigo ele começa, nos colocar pensamentos negativos. O inimigo começa a colocar a nossa fé meio que oscilando. Só que a palavra do Senhor diz que Paulo ele nos ensina a nos colocar o capacete da salvação, a nos blindar de toda seta maligna. Glória a Deus. Porque todos os dias, todas as horas, as cargas emocionais e espirituais, ela gera, um desequilíbrio, em todos os aspectos de nossa vida. E é isso que o adversário ele quer. É isso que o adversário ele quer colocar o que? Dúvida sobre as nossas vidas. O adversário ele quer colocar dúvidas sobre as promessas que Cristo ele fez, ele lançou sobre as nossas vidas. Só que em Isaías vai dizer que Deus, ele tem coisas grandes, os pensamentos de Deus é maior, os caminhos do Senhor é maior. E a soberania de Deus, ele ultrapassa, os horizontes. Mas quando nós confiamos, e entregamos nosso coração, todas essas dúvidas, todas essas perseguições, todas as coisas que muitas das vezes não nos deixa dormir, ter um sono tranquilo, quando nós lançamos toda a nossa ansiedade, todos os nossos fardos, porque é o que diz a palavra do Senhor, confiar, tudo se torna leve, tudo se torna mais fácil. E o Senhor ele nos ensina a confiar, a esperar o tempo, o momento em que a promessa que foi lançada em nossa vida se cumpra. E vai se cumprir, sabe por quê? Porque Deus ele não é menino, Deus ele não é criança, Deus ele não é filho de homem para que minta, para que se arrependa. E na hora certa, no momento certo, Deus ele vai fazer coisas grandes. Deus ele vai fazer acontecer nas nossas vidas. Basta somente nós acreditar, nós confiar, porque a palavra de Deus diz em Eclesiastes que tudo há um tempo determinado. Há um tempo de crescer, há um tempo de molhar, de semear, de colher. Se você for ver a mulher, quando ela engravida, há 9 meses para que o seu bebê, essa vida, ela venha em terra. Então ali ele está sendo formado, Ali ele está sendo aqui moldado pelas mãos do Senhor. E assim é nós na presença de Deus. A palavra do Senhor diz que o vaso ele precisa ser moldado. O vaso ele precisa ser o quê? Lapidado ali, para que chegue no processo que Deus ele quer. Deus ele quer fazer.
Glória a Deus. Aleluia. E é entender, né, irmãos, irmãs, que mesmo diante do cenário, ou diante das nossas óticas humanas, né, e muitas das vezes nos leva a acreditar que não vai acontecer, ou é diante de um cenário que nós falamos assim, não tem jeito, como nós vemos na palavra do Senhor, o vale de ossos secos. Diante dos nossos olhos, aquele vale já não servia mais, né? Já não prestava mais, porque eram uns ossos que por muito tempo já tinham consumido pelo sol, já há muito tempo já tinham consumido ali pela terra, não tinha mais jeito. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que o Senhor, Ele é poderoso. E a palavra de Deus diz que haveria alguma coisa difícil, haveria alguma circunstância que Deus, Ele não possa fazer sobre as nossas vidas? Não há. Não há nada difícil para que Deus, Ele não possa fazer, Ele não possa operar. Porque o nosso Deus, Ele é soberano. O nosso Deus, Ele faz coisas que nós duvidamos. E às vezes a dúvida, Deus ele fala assim, você está com dúvida, então eu vou fazer para te mostrar que eu sou Deus. E aí as águas começam a se movimentar, Deus começa a abrir caminho, Deus começa a abrir portas, Deus começa a levantar pessoas nas nossas vidas para nos ajudar, muitas das vezes espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, né? Como ele ergueu ali Moisés para tirar aquele povo que estava passando ali há mais de 430 anos, sendo escravizado, sendo oprimido pelo adversário. Mas o Novo Testamento se diz pacto, né? O significado do Novo Testamento é pacto. Então Jesus ele fez um pacto e nós temos um pacto com Cristo. E eu creio que todas as coisas que Deus ele falou, eu creio que todas as coisas que Deus ele lançou sobre a vida de cada um, sobre a vida de cada uma, vai acontecer. E a vida do Filho amado do Senhor, Deus ele vai acrescentar, Deus ele vai fazer. E temos que entender que precisamos ser como uma árvore, né? Plantada assim nas margens do rio. Porque quando ela se conecta profundamente, quando ela se conecta ali realmente, o seu coração diante da palavra, diante da obediência de Deus, que é o que diz em João. João vai dizer que o Senhor ele quer que nós adoramos a Ele em espírito e em verdade. Só que para adorar a Deus em espírito e em verdade, nós precisamos o que? Obedecer, nós precisamos confiar, nós precisamos temer, independentemente da situação. Independentemente se o seu celeiro está vazio, independentemente se quando você abre a sua geladeira não tem nada, independentemente se o médico falou assim, olha, não tem mais jeito. Mas para Deus tem jeito, para Deus ele é o Deus da resposta. Deus ele é o Deus que quando o adversário ele quer colocar um ponto final, Deus ele fala, não, Satanás, na minha filha, no meu filho, não. E voltando ali pela árvore, né, quando ela é plantada ali, diante das margens do rio, ela se conecta. E ela ali não precisa se preocupar, porque os frutos daquela árvore dará automaticamente. O fruto daquela árvore vai vir do quê? Do céu, o socorro vai vir do céu. No tempo certo ela vai dar ali os seus frutos, e há aqueles frutos que há de vir, outras pessoas que terá fome, vai sustentar dela. E assim é a gente nas nossas vidas, né? No tempo certo, Deus ele vai dar o nosso fruto.
Que fruto é esse que você está precisando? Que fruto é esse que eu estou precisando para que Deus ele comece a me moldar, para que no futuro outras pessoas virá vir comer do meu fruto, né? E mesmo passando assim pelo deserto, ou mesmo passando pela seca, nós vemos que a árvore ela não morre, nós vemos que ela não apodrece, as suas folhas ela permanece, né? As suas folhas elas ficam intactas. E Jesus ele fala em uma parábola que havia duas casas. Havia a casa que era na areia e a casa que era na rocha. E assim nós levamos para o dia de hoje. Onde que o verdadeiro cristão, onde que a verdadeira fé se encontra? Na rocha ou na areia? A areia ela vai vir em tempestade, a areia ela vai vir tempo de guerra, na areia vai vir tempo de desespero, depressão, síndrome do pânico, e ali a sua confiança em Cristo ela vai para a água abaixo. Só que quando nós estamos em Cristo, quando essa casa que é a nossa fé, ela está na presença, firmada na rocha, vai passar qualquer coisa, nós permaneceremos firmes, porque a palavra de Deus diz em Isaías que nós podemos passar por qualquer coisa. Nós podemos passar pelas águas, nós podemos passar pelo fogo, nós podemos passar por qualquer tipo de situação. Porque nós não devemos olhar para a situação, mas nós devemos olhar para Cristo. Se Cristo venceu a cruz, a morte, nós também iremos vencer. Amém? Fique com essa palavra. Salmo 37. A confiança no Senhor. Confiar. Hoje é dia 27 de fevereiro, né? Fevereiro de 2026. Esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu creio que Deus, ele tem coisas grandes para fazer. Às vezes você teve uma promessa que Deus falou o ano passado, 2025. Eu vou fazer, só que passou o ano de 2025 e você fala, Deus não fez. Mas Deus está falando, filha, filho, ainda não acabou. Vai acontecer. E nós estamos ainda no começo de 2026. Coisas grandes Deus vai fazer na minha e na tua vida. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.